Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Camões TV Notícias. Estamos de volta para lhe dar toda a informação acerca de o que se está a passar no país e no mundo. A pandemia da Covid-19 já infectou mais de 7 milhões e 119 mil pessoas no mundo, provocando mais de 406 mil mortes. Temos, no entanto, mais de 3 milhões e 476 mil pessoas recuperadas. Vamos agora ver os números de hoje em alguns pontos do mundo, começando, como sempre, pelo Canadá, onde estão já registados mais de 95 mil casos de infectados com Covid-19 e já se contabilizam 7.800 mortes. Até ao momento, 54.233 doentes já estão recuperados. Portugal registrou mais 6 mortos e 192 novos casos de Covid-19 só nas últimas 24 horas. No total, contabilizam-se já 34.885 infectados, 1.485 mortos desde o início da pandemia. Há agora 21.156 recuperados. A Direção-Geral de Saúde voltou a não atribuir novos casos de Covid-19 à Madeira, recorde-se que até ao momento foram confirmados 90. Os Açores continuam a não registar qualquer caso positivo de infecção neste momento. Até agora foram detectados na região um total de 146 casos de infecção e 16 mortes. Os Estados Unidos da América registram mais de 2 milhões de casos de Covid-19. O número de mortes já ultrapassa as 112 mil, mas estão contabilizadas mais de 761 mil pessoas recuperadas. As Secretarias Estaduais de Saúde do Brasil divulgaram 691.962 casos confirmados de infectados pelo novo coronavírus e 37.312 mortes. Até ao momento, o país registra 302.084 recuperados. O número de mortos em África devido à Covid-19 subiu nas últimas 24 horas para 5.175, mais 134, em cerca de 189 mil casos nos 54 países, segundo dados da pandemia no continente. Existem, no entanto, mais de 82 mil doentes recuperados. Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções, com 1.368 casos, registrando 12 mortos. Cabo Verde tem 554 infecções, 5 mortos. São Tomé e Príncipe, 513 casos e 12 mortos. Moçambique conta com 424 doentes e 2 mortos. Angola tem 91 casos confirmados e 4 mortos. A Guiné Equatorial mantém os 1.306 casos e 12 mortos. As limitações na fronteira continuam, mas o Governo Federal vai permitir em breve que os familiares imediatos de cidadãos ou residentes permanentes entrem no Canadá. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo Primeiro-Ministro, mas Justin Trudeau alertou que qualquer pessoa que entra no país vai ser obrigada a ficar em quarentena durante 14 dias e que quem não seguir as regras pode sofrer penalidades sérias. O Canadá encerrou a fronteira com os Estados Unidos da América a 17 de março e é a primeira vez que, desde então, o Governo Federal está a abrandar as restrições. Durante o seu discurso nesta segunda-feira, o Primeiro-Ministro também prometeu propor equipar a polícia com câmaras de corpo, uma maneira relativamente simples de lidar com as reclamações de que a polícia no Canadá trata injustamente as pessoas de diferentes raças. A produtora de energia BP anunciou esta segunda-feira que vai reduzir a sua força de trabalho global em 10 mil empregos enquanto a pandemia atingir a indústria de petróleo e do gás. Ainda não está claro quantos empregos vão ser cortados no Canadá. A BP avança que os cortes vão afetar as funções de escritório e vão ocorrer principalmente este ano. A indústria global de energia foi duramente afetada pela pandemia, já que os limites generalizados de negócios, viagens e vida pública reduziram a necessidade de petróleo, gás e outros combustíveis. O Governo Liberal Federal fechou um acordo com a Bombardier para comprar 2 novos jatos Challenger para substituir metade da frota de aeronaves executivas das Forças Armadas canadianas. O contrato, de 105 milhões de dólares, segue alertas recentes de oficiais de defesa de que 2 das 4 aeronaves militares existentes não seriam mais autorizadas a voar em muitos países dentro de alguns anos por causa da tecnologia ultrapassada. Esta notícia também surge depois da Bombardier ter anunciado, na sexta-feira, que ia cortar 2.500 empregos do seu departamento de aviação, uma vez que a procura por jatos particulares caiu devido aos impactos económicos da pandemia da Covid-19.
O Premier Doug Ford diz que Toronto, Durham, Halton, Peel, York, Haldimand, Norfolk, Hamilton, Niagara e Windsor-Essex têm de continuar com parte das economias encerradas. Todos os outros municípios, incluindo Ottawa, passam à segunda fase do plano de reabertura da economia no Ontário, que entra em vigor já na próxima sexta-feira. Nestes municípios passa agora a ser permitido concentrações em grupo até 10 pessoas e os restaurantes e os bares estão autorizados a reabrir, inclusive as esplanadas. Hoje, as autoridades de saúde do Ontário divulgaram que a província identificou 243 novos casos de Covid-19, o número mais baixo desde março. A maioria dos casos continua a ser nas áreas com maior densidade populacional, como é o caso de Toronto. Ontário está a preparar-se para o verão e está a remover alguns regulamentos e restrições em bares e restaurantes. As medidas anunciadas hoje vão permitir que estabelecimentos licenciados abram uma nova esplanada ou ampliem uma esplanada que já existe, sem que a Comissão de Álcool e Jogos de Ontário exija uma taxa em troca. No entanto, a medida só entra em vigor quando os bares e restaurantes forem autorizados a reabrir. Os membros das Forças Armadas do Canadá, que trabalharam em lares de idosos durante a pandemia, vão poder testemunhar sobre o estado dessas instalações em tribunal. O cenário pouco comum surge depois de vários processos contra lares de idosos terem dado entrada nos tribunais no Ontário e no Quebec. Os soldados fizeram relatórios onde identificam casos de negligência, infestações de baratas e medicação expirada. Em Toronto, um escritório de advogados está a mover um processo coletivo no nome de utentes e famílias contra o Altamont Care no valor de 20 milhões de dólares. A empresa de advogados diz que o testemunho das Forças Armadas do Canadá pode ser importante para provar as acusações dos utentes e dos familiares contra os lares idosos. O presidente do Partido Social Democrata em Portugal questionou o critério do governo para permitir ajuntamentos em tempos de pandemia de Covid-19 na sequência das manifestações de esquerda durante o fim de semana. Qual será o critério para o governo permitir ajuntamentos? Funerais, futebol, missas, discotecas, desporto em geral? Não. Comícios e manifestações de esquerda? Sim. Esperemos que o vírus entenda aquilo que mais ninguém consegue entender, escreveu Rui Rio no Twitter esta segunda-feira. No sábado, milhares de portugueses saíram à rua em manifestações contra o racismo em algumas cidades portuguesas, em solidariedade com outras ações do género que evocam a morte de George Floyd. E também houve uma outra manifestação promovida pelo Partido Comunista Português que juntou milhares de pessoas. Não será igual a anos anteriores, mas os hoteleiros estão otimistas. A abertura de ligações aéreas e o mercado interno podem ajudar a minimizar perdas no Algarve. As unidades de alojamento turístico no Algarve acolheram mais de 2 milhões de hóspedes em junho, julho e agosto de 2019. Um número que, de certeza, não se irá repetir em 2020. Mas os empresários, apesar de tudo, estão moderadamente otimistas, convictos de que os turistas vão chegar no verão, apesar da Europa, principal mercado emissor de turistas para o Algarve, em particular o Reino Unido, só agora estar a retomar gradualmente a normalidade nas ligações aéreas e de muitos estrangeiros e portugueses ainda terem medo de viajar. O Algarve conta ainda com o turismo interno. Muitos portugueses que habitualmente escolhiam o estrangeiro para passar uns dias de férias podem eleger Portugal e o sul do país como a alternativa mais segura. E deverão ser os alojamentos turísticos, independentemente de serem hotéis ou alojamento local, os mais procurados, considera João Fernandes, da região de turismo do Algarve. Ainda é muito cedo para tirarmos conclusões face a um processo que evolui à medida que a confiança se restabelece, mas as tipologias que favorecem um maior isolamento poderão, sobretudo numa primeira fase, vir a beneficiar de maior procura no atual momento. Os feriados de junho costumam dar o pontapé de saída na época alta sul. João Fernandes e Elidérico Viegas, da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, confirmam que existem reservas para os próximos dias, sobretudo de turistas nacionais, mas não se atrevem a falar de números. Temos tido um feedback positivo da procura do mercado nacional, pelo que estamos esperançados de que os feriados nacionais, como habitualmente acontece, sejam um mote para os portugueses fazerem uma ponte com estadia na região. Considera João Fernandes. Elidérico Viegas garante que para o verão há reservas, embora se saiba que este ano não vai ser igual.
O habitual, quer nos feriados de junho, quer em julho e agosto, era que as unidades hoteleiras estivessem praticamente cheias. Este ano não deverá ser assim. Um inquérito recente da Associação da Hotelaria de Portugal, realizado junto de unidades de todo o país, indica que muitos dos hotéis que estão de portas abertas não vão ter a sua capacidade instalada utilizada. O presidente da Associação Hoteleira do Algarve reconhece, ainda assim, que há muitos pedidos de reservas, quer de nacionais, quer de estrangeiros, para julho e agosto. Estamos confiantes de que será possível as unidades hoteleiras reiniciarem a sua atividade e ter receitas que ajudem a esbater os elevados prejuízos dos últimos 3 meses. A Covid-19 mudou a vida no maior cemitério da América Latina, em São Paulo, e hoje há filas de espera das famílias para cumprir, mesmo que seja à noite, as cerimónias fúnebres. O Brasil é o segundo país com mais casos Covid-19 do mundo e é o terceiro com mais mortos, perto de 40 mil. O cemitério de Vila Formosa, na zona leste da maior cidade brasileira, é hoje um sinal evidente da pandemia. A nossa rotina era um pouco corrida, mas nada comparado ao que há hoje. Fazíamos por volta de 30 enterros por dia. Em um dia muito corrido eram 45. Hoje estamos a fazer por dia uma média de 50 a 60 enterros, disse à Lusa de James Allen, coveiro no cemitério há 7 anos. Os enterros são realizados, um na sequência do outro, até mesmo depois do anoitecer. Nos sepultamentos das vítimas da Covid-19, há no máximo 5 pessoas presentes por determinação do governo local. Os funcionários receiam ficar infectados. Nós passamos praticamente o dia todo juntos e temos receio de nos contaminar, disse James Allen. De um total de 50 até 60 sepultamentos que fazemos, em pelo menos uns 10 ou até 15 deles, os familiares querem abrir os caixões. Mas a orientação é que não pode ser e os túmulos devem permanecer selados, acrescentou. Segundo o Serviço Funerário Municipal de São Paulo, só em maio foram realizados 1.891 enterros no cemitério de Vila Formosa. Em toda a cidade, considerando cemitérios municipais, particulares e o crematório, foram registados 6.401 sepultamentos em janeiro, 5.985 em fevereiro, 7.077 em março, 8.296 em abril e 9.794 em maio deste ano, num total de mais de 37 mil, ou seja, mais 10 mil que no mesmo período do ano passado. A Prefeitura da maior cidade do Brasil divulgou no início de abril um plano funerário criado para evitar o colapso no sepultamento de corpos diante do aumento de mortes provocadas pelo novo coronavírus. Entre as medidas anunciadas pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, consta a abertura de 13 mil sepulturas, a contratação de 220 coveiros e a aquisição de mais de 30 carros para a frota do serviço funerário. O governo brasileiro, entretanto, decidiu restringir a divulgação de informação sobre o impacto do novo coronavírus no país. O portal do Ministério da Saúde do Brasil, onde são comunicados os dados relativos à infecção por Covid-19, esteve indisponível durante a passada sexta-feira e voltou este sábado sem os números totais de mortes e de casos confirmados. A notícia está a ser avançada pelos meios de comunicação brasileiros. A partir de agora, o portal mostra apenas os números registados nas últimas 24 horas. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, confirmou a alteração da metodologia, frisando no Twitter que a divulgação dos dados das últimas 24 horas permite acompanhar a realidade do país neste momento e definir estratégias adequadas para o atendimento à população. Além disso, defendeu, a acumulação de dados não indica que a maior parcela já não está com a doença e não retrata o momento do país. Desta forma, acrescenta, evitam-se inconsistências. Um homem foi detido na Alemanha depois de anunciar na internet que iria atacar muçulmanos, inspirado no atentado a 2 mesquitas em Christchurch, Nova Zelândia. O suspeito de 21 anos foi detido no sábado na Baixa Saxónia, no norte do país, anunciou hoje o Departamento Central de Contra-Terrorismo alemão, que apreendeu em casa do suspeito armas que poderão ter sido compradas para executar os seus planos de ataque e, nos seus dispositivos eletrónicos, arquivos com conteúdo de extrema-direita. O detido anunciou numa conversa na internet que estava a preparar um ataque contra muçulmanos, inspirado no ataque cometido em março de 2019 em 2 mesquitas em Christchurch, no qual 51 pessoas foram mortas. Ele pretendia agir da mesma maneira, informa a nota das autoridades.
Um juiz ordenou esta segunda-feira que o homem fosse mantido sob custódia por suspeita de perturbação da paz, ameaça de crimes e financiamento do terrorismo, uma acusação que, segundo os procuradores, decorre da posse de armas. O terrorismo de extrema-direita é considerado pelas autoridades alemãs a primeira ameaça à segurança do país. Vários ataques foram realizados nos últimos meses. Uma estátua do comerciante de escravos do século XVII, Edward Colston, foi este domingo derrubada por manifestantes na cidade inglesa de Bristol, numa ação de protesto contra o racismo no Reino Unido. Os manifestantes desta localidade, no sudoeste de Inglaterra, derrubaram este monumento de bronze, erguido em 1895, no centro da cidade, e levaram-no pelas ruas até ao porto. A estátua de Edward Colston, um benfeitor da cidade que obteve a sua riqueza com o comércio e exploração de escravos, já tinha sido objeto de controvérsia anteriormente, tendo um cidadão já pedido a sua remoção. As autoridades dos Países Baixos iniciaram este sábado o abate de mais de 1.500 martas numa quinta devido à sinalização do novo coronavírus nestes mamíferos, depois do Tribunal ter rejeitado uma petição dos defensores dos animais. O Ministério da Agricultura anunciou que iriam ser abatidas mais de 10.000 martas em diversas quintas onde foram detectados casos positivos de Covid-19 para impedir que se tornem fontes de contaminação. Na quinta-feira, 2 grupos de defesa dos animais recorreram ao Tribunal na tentativa de travar esta medida, mas a Justiça indeferiu o pedido. Neste sentido, o abate dos animais começou hoje numa quinta de Martas, no sul do país, anunciou a porta-voz da Autoridade Holandesa de Segurança Alimentar e Produtos de Consumo, Frederik Hermy. Esta empresa tem cerca de 1.500 fêmeas e cada uma tem 4 a 5 crias, adiantou a responsável à France Presse, que explicou que o método para o abate passa pelo uso de monóxido de carbono. Segundo a porta-voz, o abate nas outras 9 quintas contaminadas continuará no decorrer da semana. Em maio, as autoridades estabeleceram que 2 funcionários dessas quintas tinham muito provavelmente contraído a Covid-19 através destes animais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estes 2 funcionários infectados poderão ser os primeiros casos conhecidos de transmissão do novo coronavírus do animal para o homem. Posteriormente, o governo proibiu o transporte destes animais e tornou obrigatório o teste de Covid-19 em todas as quintas de criação de martas que têm como objetivo a produção de peles. A Organização Científica Internacional EcoHealth Alliance de Nova Iorque, Estados Unidos da América, e o Instituto de Virologia de Wuhan, onde surgiu o SARS-CoV-2, na origem da pandemia da Covid-19 na China, analisaram mais de 1.200 sequências genéticas de coronavírus encontrados em morcegos no sudoeste da China e encontraram 630 totalmente novas, algumas delas com alto potencial de transmissão entre espécies. O sudoeste da China é um centro de diversificação deste tipo de vírus, admitiu ao El País o investigador boliviano Carlos Zambrana, da EcoHealth Alliance, cujo objetivo é o estudo de doenças de espécies selvagens que se transmitem ao homem. Uma das espécies de morcegos estudadas parece confirmar-se como a origem do SARS-CoV-2, mas o alerta dos cientistas é de que o mundo tem de preparar-se para o surgimento de novos coronavírus. A concentração no sudoeste chinês é explicada pela conjugação da alta densidade populacional com a existência de dezenas de espécies de morcegos com vírus próprios que fazem parte dos hábitos de caça e alimentação. Um risco que se estende aos países vizinhos, Laos e Vietnã, que partilham algumas tradições com a China. O trabalho da EcoHealth Alliance tem sido alvo da fúria do presidente dos Estados Unidos da América, porque desmonta a teoria segundo a qual o vírus saiu do laboratório de Wuhan e a China escondeu isso do mundo. Donald Trump anunciou mesmo o corte de apoio à organização. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conquistou na sexta-feira os últimos delegados necessários para garantir a candidatura à presidência dos Estados Unidos da América pelo Partido Democrata. Joe Biden assegurou formalmente a nomeação presidencial democrata para as eleições de novembro, onde irá encontrar o atual presidente, Donald Trump, que se recandidata para um segundo mandato e que se apresenta num cenário sem precedentes de pandemia, colapso económico e agitação civil.
Foi uma honra competir ao lado de um dos grupos de candidatos mais talentosos que o Partido Democrata já teve, disse Biden na noite de sexta-feira. Tenho orgulho de dizer que estamos a ir para esta eleição geral como um partido unido, sublinhou. Biden ganhou até agora 1.993 delegados, precisava apenas de 1.991, estando ainda agendadas votações em 8 estados e 3 territórios norte-americanos. Christian Bruckner, o novo suspeito no caso de Madeleine McCann, está a ser investigado também pelo desaparecimento de uma menina alemã, segundo adiantam os média locais. O alemão de 43 anos, descrito nos relatórios das autoridades como Christian B., está a cumprir pena de prisão no seu país de origem por crimes sexuais. Está a ser agora ligado ao caso de Maddie McCann. Vários meios de comunicação alemães adiantam que o suspeito já havia sido investigado também pelo desaparecimento de uma menina alemã de 5 anos, chamada apenas de Inga. A menina desapareceu de uma festa de família na Saxónia alemã a 2 de maio de 2015 e nunca foi encontrada. A polícia escusou-se a confirmar a investigação ou a tecer comentários sobre um relatório que diz que polícias revistaram uma zona próxima pertencente a Christian em fevereiro de 2016. Uma fonte judicial em Portugal partilhou com a BBC que a investigação conjunta sobre o novo suspeito começou após uma denúncia na Alemanha em 2017. A mesma fonte disse que investigadores alemães informaram os colegas portugueses e as autoridades britânicas há 3 anos que receberam uma denúncia de um amigo de Christian B. depois de um comentário perturbador que o presumível suspeito terá feito num bar na Alemanha enquanto assistia, através da televisão, a um documentário sobre o 10º aniversário do desaparecimento de Maddie. Enquanto estava na Alemanha, foi condenado pela violação de uma mulher de 72 anos que ocorreu na Praia da Luz em 2005. Segundo a fonte judicial portuguesa, a investigação que liga Christian Bruckner ao caso Madeleine McCann agora depende da ajuda do público para encontrar evidências claras. Os sócios do Futebol Clube do Porto reconduziram Pinto da Costa para o 15º mandato na presidência do clube num ato eleitoral muito concorrido e que decorreu este fim de semana. Pinto da Costa venceu este domingo as eleições para o Porto para o quadriênio 2020-2024. O líder dos azuis e brancos vai cumprir o 15º mandato à frente do clube. A lista A recolheu 68,65% dos votos, seguindo-se José Fernando Rio, com 26,44% da lista C, e Nuno Lobo, da lista B, com 4,91%. Pinto da Costa, eleito pela primeira vez em 1982, vai assim cumprir o 15º mandato à frente do seu Futebol Clube do Porto. As eleições deste fim de semana, inicialmente agendadas para abril, mas adiadas para junho devido à Covid-19, foram as mais concorridas do século, com 8.480 votantes, superando o registro de 2007, com 3.820 votantes. Pinto da Costa ganhou em todas as mesas, desde a dos sócios mais antigos à dos mais recentes, e agradeceu aos sócios o voto de confiança. Tenho de agradecer a todos os sócios que vieram votar e, de uma maneira especial, aos que confiaram em mim. Num momento que não é fácil para ninguém, vieram dar-me um voto de confiança, disse no Dragão Arena. A tomada de posse está marcada para amanhã, às 18 horas. Tenho que agradecer a todos os sócios, aos 8.480 sócios que vieram votar, sinal de que sentem e vivem diariamente o Futebol Clube do Porto. E, obviamente, de uma maneira especial, àqueles que confiaram em mim, no momento em que não é fácil para ninguém, vieram dar-me um voto de confiança, vieram dar-me um sinal de estímulo que é muito importante para as batalhas que se seguem. E a única coisa que lhes posso prometer é, como sempre, porei os interesses do Futebol Clube do Porto acima de tudo, farei tudo pelo Futebol Clube do Porto. São muitas prioridades, é o centro de estágio, é manter a competitividade que as nossas equipas têm, é fazer crescer a massa associativa, é tê-la o mais unida possível, porque todos somos necessários para os combates que nos esperam.
é uma vida quase que mais de metade, muito mais de metade da minha vida dedicada ao Futebol Clube do Porto, mas naturalmente que se abracei esta paixão, se a assumi, enquanto os sócios, como hoje demonstrarem, quiserem que eu continue, eu falo-ei com o mesmo entusiasmo do primeiro dia, com o mesmo sentido de responsabilidade e sempre na esperança de que o Futebol Clube do Porto seja cada vez mais forte e melhor. Se eu não sentisse entusiasmo e capacidade e certeza e grande esperança de que podemos fazer um futuro bom e vitorioso, não me teria candidatado. Renovei a minha equipa diretiva, sobretudo com grande esperança nas alterações no futebol. Foi por isso, a pensar no futuro, que nomeei um grande símbolo do Futebol Clube do Porto, como é o Fernando Gomes, para responsável do futebol de formação. Com este ato eleitoral, o Sérgio Conceição é o treinador do Futebol Clube do Porto, tem contrato mais um ano e fosse qual fosse o resultado destas eleições, ele continuaria. Quem determinar que, por exemplo, um camarote de 126 lugares com 9 filas só pode ter 10 pessoas, se acharem isso normal, eu felicito-os pela ideia. Se não acharem normal, sobretudo quando se olha para o campo pequeno para ver espetáculos onde está o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, nem digo que é bom nem mau. Para mim é incompreensível. Poder, como até hoje aconteceu aos fins destes 38 anos, deitar-me com a consciência tranquila de que fiz aquilo que entendia ser melhor para o Futebol Clube do Porto, sem medo de ninguém. O projeto Amar o Minho vai levar residências artísticas a 24 concelhos da região durante um ano. O objetivo é valorizar o território a partir dos seus próprios recursos e do seu património. O projeto arrancou este domingo com o trabalho da artista plástica Xana Abreu, que está a pintar um mural na Casa da Juventude Famalicão. Uma obra que terá uma ligação ao surrealismo, já que um dos elementos de destaque da cidade é o Museu do Surrealismo. Estou a desenvolver um projeto que trago especialmente para este mural, a convite primeiramente da Helena Mendes Pereira e aceitei-o com muito entusiasmo. Quando vi o espaço, ainda mais entusiasmada fiquei, porque é um espaço que acolhe muito bem este meu trabalho da série Na Tua Pele, que é um trabalho que reflete um bocadinho do meu coração. E por isso mesmo eu pinto mulheres que são um espelho da minha alma, da minha cabeça, do meu coração, mas vou introduzir depois nestas caras algumas histórias pessoais e também histórias aqui da zona. Há um estudo prévio, por exemplo, estas caras são realmente caras que eu queria mesmo introduzi-las aqui, mas depois as histórias que vou introduzir na pele destas mulheres, porque a série chama-se Na Tua Pele, que é como se fosse na minha pele e todas as pessoas que me rodeiam fossem o meu espelho e vice-versa. As histórias começam precisamente no olhar e depois espalham-se pela pele. Tenho tido alguns curiosos, alguns mais envergonhados, outros mais curiosos, mas sim, quando passam e conseguem perceber, ficam bastante curiosos do que está a nascer aqui. Aquilo que procuramos foi que o projeto tivesse diversidade de áreas artísticas e que fossem os próprios artistas a criar uma primeira ideia de rede. Nós temos 16 artistas e 24 municípios, ou seja, que a maior parte dos artistas tem mais do que um município, não é? Ou seja, vai fazer a sua intervenção, vai fazer o seu trabalho em mais do que um sítio, sendo o primeiro eixo dinamizador da rede. Escolhidas as áreas artísticas, passamos para uma outra fase, que foi escolher criadores que se adequassem a cada um dos projetos e aos objetivos que comungávamos com cada município. Vamos sair e ficam rabugentos. Optou-se não por reprogramar o projeto no tempo, ou seja, não por o alargar, mas por tentar perceber no imediato
quais eram as áreas artísticas que podiam avançar já e de que forma é que esse avanço poderia suprir algum vazio de programação que todos os municípios vão passar este verão. E, portanto, é por isso que nós estamos a avançar com os projetos já da arte e espaço público, fotografia e literatura. São os que vão avançar já nestes primeiros meses, porque são, de alguma forma, projetos que permitem o isolamento do artista, estar no território e que não implicam contacto com as comunidades, como vão implicar os projetos na área da música, da dança, que têm outras, e mesmo do artesanato, que têm outro tipo de naturezas. E assim chegamos ao final do Camões TV Notícias de hoje. Vamos voltar já amanhã, terça-feira, sempre em português, com o que se passa no país e no mundo. Já sabes, estamos a contar consigo aí desse lado. Então até amanhã.